convidar você para nós meditarmos na palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. Existe uma palavra que eu tenho meditado nela, e eu quero dizer para você que não é uma palavra muito fácil de compreender. Não é uma palavra muito fácil de compreender, mas nós precisamos compreendê-la. Essa palavra nos remete a uma tomada de decisão. Então, ao mesmo tempo que nós precisamos desta palavra, não é fácil obedecer essa palavra. E esta palavra, ela não aparece no texto bíblico, mas ela está no texto bíblico. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 15, no versículo 11. Antes de nós lermos, eu quero convidar você a fechar seus olhos. Vamos mais uma vez falar com o nosso Pai. Pai querido, ao abrir a sua palavra neste momento, eu sei que tu tens uma mensagem para nós. Então, abra a nossa mente, Senhor. Mas abra mesmo a nossa mente. Ilumine a nossa mente, para que possamos compreender o que está escrito em sua palavra. E saiamos daqui melhores do que nós chegamos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero começar, então, fazendo a seguinte pergunta para você. E eu gostaria que você fosse muito sincero. Porque existe hoje uma tendência das pessoas, de nós, porque eu também me incluo. Há uma tendência e há uma facilidade hoje de nós falarmos mentiras. Há uma tendência hoje de nós falarmos mentiras, mas não para os outros. Mas falarmos mentiras para quem? Para nós mesmos. Quando é que eu minto para mim? Quando eu falo algo, ou penso em algo sobre mim, ou para mim, que na verdade eu sei que eu não sou, mas eu me convenço que sou, e sofro a vida toda por não ser. Eu sei que eu não sou, mas eu não consigo dizer para mim mesmo, eu não sou isso, ou eu sou isso. Porque quando eu tenho que fazer essa declaração, tipo, eu não sou uma boa mãe, isso é muito duro de admitir, é ou não é? Então a gente se convence e a gente passa a vida toda tentando dizer para outro que eu sou uma boa mãe. Ou às vezes eu não tenho sido um bom pai e eu digo para as pessoas que eu sou um bom pai, mas na prática eu vejo que eu não tenho sido um bom pai e eu sofro a minha vida toda tentando me convencer disso. Porque eu não tive coragem de falar a verdade para quem? Para mim. Eu não tive coragem de falar a verdade para mim. Vamos falar de uma outra coisa. Todos nós aqui, ou por que não dizer a maioria, eu não consigo ver alguém aqui que não seja, mas todos nós temos sido adventistas do sétimo dia, alguns desde a sua infância. E a gente sabe que além de adventistas do sétimo dia, nós somos cristãos. Nós somos cristãos chamados de adventistas do sétimo dia, porque congregamos em uma igreja que tem esse nome e que tem a mensagem que nós cremos. Então somos adventistas do sétimo dia. Mas nós sabemos que na nossa vida cristã é possível
possível existir práticas que nós as praticamos, mas que vão ao contrário daquilo que a Bíblia me ensina. Hoje mesmo na escola sabatina, o Luan falou algo interessante, que ele ouviu de um pastor, que existem coisas, e eu também creio, existem coisas no manual da igreja adventista e nos escritos da igreja e na Bíblia, que nós praticamos, mas que nunca foi pedido de nós fazermos isso. Mas nós fazemos e acreditamos que estamos fazendo o que está escrito na Bíblia. E às vezes até dizemos assim: olha, isso está escrito na Bíblia. Se perguntar aonde, não acha. Como muitas vezes nós falamos do que Ellen White falou, mas que na verdade ela nunca falou. Mas a gente acredita que aquilo é verdade. Então nós precisamos viver uma vida de coerência entre aquilo que eu acredito, aquilo que eu vivo, para que eu não viva uma mentira. E quando a gente descobre que aquilo que a gente está vivendo eu não deveria viver e eu preciso mudar, mas eu acho que eu não preciso mudar, porque para mim aquilo é verdade, como que resolve isso? A história que eu vou meditar com vocês hoje é uma história de um rapaz que tinha uma verdade em sua mente. Ele tinha uma verdade em sua mente. A verdade que tinha na mente desse rapaz é que a vida que ele vivia em casa não era boa, mas a vida que os outros viviam é que era a vida que ele deveria viver. De qual história estou falando? Eu estou falando do filho pródigo. A Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11, diz que um homem tinha 2 filhos. A Bíblia não diz que estes 2 filhos eram garotos da idade de João Marcos, da idade do Fabrício. A Bíblia simplesmente diz que esse homem tinha 2 filhos. Agora, o que dá-nos a entender é que não eram crianças. O que dá-nos a entender é que eles já eram filhos já maduros, mas que viviam ainda com quem? Com o pai. E eles viviam aparentemente muito bem. Aparentemente muito bem. Fato é que mais à frente na história, o pai diz assim para o filho mais velho, e eu vou voltar na história para vocês entenderem: mas você sempre teve do bom e do melhor aqui comigo, tudo sempre foi seu. Então parece que era uma família que viviam muito bem, que tinham tudo aquilo que era possível uma família ter, e que praticamente não havia lugar para reclamações. Mas a Bíblia conta que esse homem tinha 2 filhos, e eles viviam regularmente, mas um dia, alguma coisa entrou na mente desse rapaz, de um deles, do mais novo, e despertou nele, de que a vida que ele vivia, não era a vida verdadeira que ele queria viver, mas a vida que os outros viviam, era a vida verdadeira que ele deveria viver. Então ele se desgostou com o que tinha, e disse assim: eu vou mudar a minha história. Eu vou mudar a minha história. E ele então se assentou no seu quarto. Estou aqui também criando um pouco de cenário. Ele entrou no seu quarto, sentou na sua cama, pegou um pedaço de papel, uma caneta e disse assim: o que eu preciso fazer para alcançar essa vida que eu quero ter? Ele olhou e disse: para viver aquela vida eu preciso de roupas boas. Para viver aquela vida eu preciso morar num bom apartamento. Para viver aquela vida eu tenho que ter os amigos que os meus amigos que vivem a vida que eu sonho em ter, têm. Então eu preciso ter estes amigos.
e eu não posso morar aqui aonde eu moro, porque aonde eu moro me impede de ter a vida que eu sempre sonhei em ter, mas que eu não tenho. Eles têm porque eles não moram aqui, então eu vou me mudar. E ele olha e diz assim: para que tudo isso aconteça eu preciso, e a gente tem, e tudo que o meu pai tem é meu e do meu irmão, então eu vou pedir a minha parte e vou viver a vida dos meus sonhos. E a Bíblia diz então que ele chega para o seu pai e diz assim: pai, dá-me a parte dos meus bens. É provável, queridos irmãos, que este pai só estava administrando, porque a maneira que o pai concede o que o filho pede foi muito tranquila, é como se tudo já estivesse dividido. O pai só estava administrando. Quantos anos tinha esse pai? A Bíblia também não diz, mas é provável, com a facilidade que o pai lhe entregou o que ele pediu, o pai já era um idoso, já tinha feito o inventário, talvez até traçado num testamento, só estava esperando o fim da vida dele chegar, e ele estava administrando. E o filho disse: dá-me a parte dos bens que me... Quando ele diz dá-me as partes do bem que me cabe, parece que tudo já estava definido, o que era de um e o que era do outro. Prontamente, a Bíblia diz que o pai lhe dá, e ele pega tudo que era dele e vai em busca da vida que ele acreditava ser a vida ideal. Ele tinha essa vida ideal? Ele tinha essa vida ideal? De acordo com a mente dele? De acordo com a mente dele, ele não tinha essa vida ideal. Então ele saiu em busca dessa vida ideal, sem saber se ela seria ideal. Porque nós sabemos o lugar que nós partimos, e sabemos aonde a gente quer chegar, mas o caminho é desconhecido, e tudo pode mudar. É por isso que a Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta vem de quem? Do Senhor. Eu sei aonde eu estou e eu sei aonde eu quero chegar, mas o caminho até lá dependerá de vários fatores, que posso alcançar ou posso não alcançar. Planejamento não é o 100% perfect, não é perfeito. Planejamento é um estimate, tudo pode mudar. E a Bíblia diz que ele fez um plano: eu vou sair daqui, tudo escrito, né? Eu vou sair daqui, vou pegar parte dos meus bens, vou para aquela cidade, lá é o lugar onde a minha vida vai se tornar real, essa vida que eu quero, eu vou comprar umas roupas boas, eu vou alugar um apartamento de um quarto, banheiro, cozinha, kitnet para mim, eu vou sair pelas ruas, vou nos lugares onde as pessoas mais atraentes, as pessoas mais legais estão, e ali eu vou fazer uma rede de amigos, e vai ser extraordinária a minha vida, e eu vou ser feliz. E foi exatamente isso que ele fez. A Bíblia diz que ele fez exatamente isso, pegou o que tinha e foi viver, diz a Bíblia, a sua vida. Porém, a palavra do Senhor nos diz assim, olha o que está escrito no livro de Lucas 15, 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os bens, vivendo de que forma? Dissolutamente. Quanto tempo levou isso? Quanto tempo levou para ele gastar tudo dissolutamente? A Bíblia fala do tempo? Não, a Bíblia não fala do tempo, mas a Bíblia diz que ele teve tempo suficiente para construir a vida que ele queria. Me responda uma coisa: poderia ter dado tudo certo? Mas também poderia dar 100%, poderia ter dado certo, mas ele tinha também 100% de dar tudo errado. E a Bíblia diz que 100% deu tudo errado. A Bíblia não esconde, queridos irmãos, as coisas boas.
A Bíblia exalta as coisas boas, mas a Bíblia não esconde as ruins. A Bíblia é assim. A Bíblia fala do que os homens de Deus acertaram, mas a Bíblia fala também aonde os homens de Deus erraram. E a Bíblia diz que ele gastou tudo dissolutamente. E depois de consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Lembra que eu falei do processo? A gente sabe de onde nós estamos e nós também podemos prever aonde queremos chegar, mas o caminho até lá pode surgir muitas coisas que mudem o futuro, que mudem o destino, que mudem os resultados, e ele não previa essa fome. Fato é que deu ruim para ele. Deu ruim para ele, irmãos. A casa caiu, puxaram o tapete dele, ele ficou sem rumo, ficou sem chão, no fundo do poço. No fundo do poço. E ali a palavra de Deus diz que ele desejava, versículo 16, ali desejava ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele não tinha nem a comida que os porcos comiam para comer. Há alguns que às vezes dizem que ele comia das alfarrobas. Ele não comia. Os porcos eram mais dignos que ele, porque os porcos tinham que comer e ele não tinha. A palavra de Deus diz que a situação dele ficou tão difícil que ele só tinha, Lídia, uma solução. Uma solução. Me diz uma coisa. Qual é a vantagem? Qual é a vantagem de você estar no fundo do poço? Você não cai mais. Qual é a vantagem de você admitir: eu estou no fundo do poço? É que você só tem um lugar para olhar. Para cima. Para cima. Para cima. Enquanto você está caindo no poço, você só olha para onde? Para baixo. Para baixo. Tem gente que acha que está caindo. Tem gente que acha que está caindo ainda. Não, minha vida está ruim, mas vai melhorar. Mês que vem piora um pouquinho. Não, minha vida está ruim, mas vai melhorar. E só está endividando. Não, vai melhorar. Eu vou pagar todas as minhas contas. Mês que vem faz 2 a mais. E só... Tem outros que o casamento está assim, difícil. Não, mas nós vamos orar e vai melhorar. No outro dia, mais briga. No outro dia, dorme longe. No outro dia, no sofá. No outro dia, filhos rebeldes. E o casamento só indo para o fundo do poço. E a família indo para o fundo do poço. Não, mas vai melhorar. Mas só está descendo. Qual é o benefício de você admitir que está no fundo do poço? É que você só tem um lugar para olhar. Só para cima. Só para cima. E a Bíblia diz que esse rapaz chegou no fundo do poço. Porque esse era o fundo do poço. E ele faz a seguinte colocação. Ele diz assim, olha o que ele diz. Então, caindo em si, disse, caindo em si. O que é cair em si? Ele fez uma avaliação. Ele fez uma avaliação, Wander. Ele fez uma avaliação. Lembra que para sair em busca do sonho, o que ele fez? Uma avaliação. Só que a avaliação que ele fez lá no quarto eram avaliações baseadas em possibilidades. Agora ele faz uma avaliação da realidade.
Tem pessoas vivendo, fazendo avaliação de possibilidade, coisas que ainda não são reais, e estão vivendo na ilusão, sempre com o pé aonde? No futuro. Vive no futuro. Eu vou ser assim, eu vou comprar isso, eu vou conquistar isso, vai ser assim, vai ser desse jeito. Você vai ver, escreve, viu? Vai ser assim, e vive com o pé só onde? Só avaliando possibilidades. As possibilidades é o que apenas, irmãos? Só previsão. Mas agora esse rapaz, no fundo do poço, vendo que não tinha mais para onde correr, ele olha para cima e vê que ele precisava sair da situação que ele estava, porque ele já não tinha mais o que fazer, não tinha comida, não tinha ninguém, não tinha o pai, não tinha irmãos, não tinha parentes, só ele sozinho. Ele faz uma avaliação da realidade. Escuta o que eu vou dizer para você. Nada vai mudar na sua vida, escreve o que eu estou dizendo. Nada vai mudar na sua vida se você não avaliar a sua realidade. A sua realidade só vai mudar se você avaliar o hoje, como você está agora, espiritualmente, financeiramente, familiarmente, amorosamente, emocionalmente, fisicamente, socialmente. Você só vai conseguir implementar mudanças reais, significativas, que vão resultar, que vai lhe trazer resultados positivos, se você avaliar a sua realidade. E esse rapaz, honestamente, ele olha para a sua realidade. É isso que a Bíblia diz, caiu em si, caiu a ficha, se tocou, viu o que ele havia feito, e disse assim, leia comigo o texto, o que ele diz? O que ele diz no texto? Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Quando ele diz isso, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Qual era a realidade dele? Passando fome. Fome. Antes era boa. Porque ele diz, os trabalhadores, mas se eu era filho, eu tinha muito mais que eles. Agora nem trabalhador eu sou. Eu não sou ninguém. E os trabalhadores do meu pai têm pão com fartura. Isso quer dizer que eu não tenho pão com fartura. Eu estou com fome. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. O que ele está fazendo aqui? Se propôs a ser funcionário. Ele está, e essa é a palavra que não está na Bíblia, mas deveria estar, mas não está porque o Espírito Santo acha que não precisou, mas ele deixou a palavra implícita. Ele disse assim, eu reconheço que a coisa não está boa, eu reconheço que eu não precisaria estar aqui, eu só estou aqui porque eu avaliei possibilidades, eu não avaliei a minha realidade. Eu só estou aqui porque eu toquei os pés pelas mãos. Eu só estou aqui porque eu não ouvi o conselho dos meus pais. Eu só estou aqui porque eu não busquei conselho em quem já estava dando certo. Eu só estou aqui porque eu busquei conselho em quem estava prosperando. Não procurei conselho em quem estava prosperando. Eu procurei conselho em quem era sonhador como eu. Eu só estou aqui porque eu não orei a Deus. Eu só estou aqui porque eu não segui os conselhos da Bíblia. Eu não estou aqui porque eu não ouvi o pastor da minha igreja. Eu estou aqui porque
A culpa é minha. Ele caiu em si. Irmão, escuta o que eu vou dizer para você. Nenhuma mudança vai acontecer na sua vida que vai lhe trazer resultados positivos se você não assumir que você faz parte do problema. Que você também tem tua parte na situação. A palavra-chave dessa manhã é conscientização. Se você não tiver a conscientização de que isto que na sua vida não está bom, realmente não está bom, você não vai ter um mundo de oportunidades para mudar. Quando esse rapaz no fundo do poço, estão me entendendo? Está entendendo a mensagem, irmãos? Está ficando claro para vocês? Está entendendo? Sim ou não? Sim. Está entendendo? Ele estava no fundo do poço. Ele reconheceu que poderia ser melhor. Ele reconheceu que não está sendo porque ele agiu mal. Ele reconheceu que o casamento dele não estava bom, estou parafraseando, porque ele não está fazendo a parte dele no casamento. Ele reconheceu que os filhos não estão sendo bem educados, porque ele ou ela não está cumprindo a sua parte no processo educacional. Ele ou ela reconheceu que a vida espiritual não está boa porque não tem cumprido os passos para que uma vida espiritual cresça. Se não houver conscientização de como a coisa está, nenhuma mudança vai acontecer. Está entendendo? Porque quando você não se conscientiza, ao invés de você ter oportunidades, portas se abrem, janelas se abrem, pessoas vêm até você, enviadas por Deus, porque agora você foi humilde e reconheceu, então Deus manda as oportunidades das mudanças. Se você não reconhecer, você não será humilde, você será orgulhoso, e ao invés de oportunidades virão desculpas. A culpa é da Cleidiane. Eu sou assim porque a culpa é da Marluz. Eu sou assim porque a Mari é culpada. Eu sou assim porque o Alan é culpado. Eu sou assim porque a culpa... Eu estou desse jeito porque a culpa é do pastor Marcos. Que a culpa é da igreja. A igreja é a culpada. A cidade é a culpada. O meu patrão é o culpado. O meu trabalho é o culpado. O meu banco foi o culpado. Quando nós não reconhecemos, quando nós não nos conscientizamos, nós sempre vamos culpar o outro. Sempre vamos achar um culpado para colocar sobre ele, ou sobre ela, ou sobre quem, o que for, a responsabilidade que era minha. Ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. É a sua mudança que muda o outro. Se você quer mudar alguém, é a sua mudança que tem que influenciá-lo, e não você mudá-lo, porque você nunca vai conseguir fazer isso. Talvez essa manhã você diga: pastor Marcos, eu tenho tanta vontade de mudar a minha mente. Você precisa reconhecer como que ela pensa. Talvez você olha para um empreendimento e diz assim: aquilo não é para mim, mas eu gostaria tanto que fosse. Você precisa reconhecer que você pensa negativo. Você precisa reconhecer que esse pensamento não é seu, porque ninguém pensa mal de si mesmo. Foi alguém que plantou ele aí. Então você tem que reconhecer que você precisa tirá-lo. Como que tira? Colocando outro pensamento. Não, isso é para mim. Se ele conseguiu, eu também consigo. Pastor, eu gostaria tanto que a minha família fosse uma família mais espiritual, que gostasse mais das coisas de Deus. A gente até faz, mas parece que faz forçado. Queria tanto que fosse diferente. Você precisa reconhecer que não está bom, e Deus vai abrir as oportunidades.
Agora, se você não reconhecer, a culpa é do meu marido, ele não me chama, ele não sei, não, a culpa é da minha esposa, não, a culpa é dos meus filhos que não levantam para o culto, não, a culpa é de todo mundo aqui em casa, porque ninguém lê a Bíblia. A gente sempre vai achar uma desculpa. A Bíblia diz que esse rapaz, quando ele se conscientizou, ele disse assim: eu vou mudar isso agora. Eu vou mudar isso agora. Porque quando a gente se conscientiza de que aquilo não está bom, a gente tem energia. O daí é impressionante. Vem um negócio assim lá do pé e sobe o olho, fica estatalado assim. Eu vou lá agora e vou mudar isso. Eu vou sair, vou fazer tal coisa. Vem uma energia, uma força. Deus colocou isso em nós, irmãos. E a gente vai para implementar a mudança. Ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Ele ensaiou, tem muitos detalhes nessa história. Ele ensaiou: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Vou chegar lá, vou falar assim, 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 assim. A Bíblia diz que ele se conscientizou, tomou a decisão e se levantou e foi. E nós conhecemos o final da história. Não quero aqui gastar tempo falando da história, porque o foco não era a história. O foco era mostrar por que a história dele está aqui. A história dele só está aqui, irmãos, porque ele se conscientizou que ele podia mudar. Que ele podia mudar. Se ele não tivesse se conscientizado, ele não teria sido nada, ou ninguém, nem lembrado ele seria. Nem lembrado ele seria. A história desse rapaz só está aqui porque ele reconheceu que a vida que ele estava levando não era a que ele poderia levar. E ele então se conscientizou, e as janelas, as portas das oportunidades de mudança surgiram, e nós conhecemos o final dessa história. Eu quero concluir então fazendo aqui a seguinte pergunta para você: o que você gostaria de mudar? O que você gostaria de mudar? O que você gostaria que fosse diferente? Então para de dar desculpas. Para de culpar os outros. Para de culpar a Deus. E toma a sua decisão. Toma a decisão de sair do poço. Ah, Senhor, mas eu não tenho forças. Olha para cima. Clama a Deus: Senhor, me dê forças. Eu quero mudar a partir de hoje. Eu não quero mais ser assim. Eu olho para o meu corpo, Senhor, eu não gosto do meu corpo. O que eu posso mudar? Eu vou mudar. Eu não nasci assim, por que eu estou assim? Eu não consigo correr. Meus filhos me chamam para brincar, daqui a pouco está tudo doendo. Alguém se parece aí? Meu filho me chama para subir numa árvore, eu não consigo mais subir numa árvore. Eu preciso fazer alguma coisa para mudar isso. Não, é porque eu não tenho tempo, o trabalho, sabe? Mas aí chega do trabalho e passa 3 horas, 4 horas na frente da televisão. Sabe-se lá vendo o quê? Não poderia gastar 30 minutos fazendo uma caminhada? Não poderia gastar $12 para pagar uma academia e ficar lá 1h30 treinando o seu corpo para você poder correr com seu filho e jogar uma bola? Mas se você não se conscientizar, você vai culpar os outros do seu fracasso, sendo que a chave do sucesso estava onde? Na sua mão. Ah, pastor, eu tenho tanta vontade de mudar. Eu queria tanto, sabe, ser um marido mais social com a minha esposa, sair com ela. Mas você gasta $80, $90 com a internet. Só para ter internet em todas as TVs da casa, Wi-Fi para todo mundo. Mas não tira $50 para ir no restaurante com a sua esposa.
Você pode mudar isso, amigo. A mudança está na mão de quem? Ah, não, mas sabe, começa a dar desculpas. Ah, pastor Marcos, eu gostaria de ser um homem mais espiritual, mais religioso. Sabe como muda isso? Lendo a Bíblia, ouvindo músicas de Deus. Não dá para ser espiritual ouvindo sertanejo, irmãos. E a região de vocês sabem, sertanejo come solto, né? Não dá. Você quer ser espiritual, você tem que ouvir músicas de Deus, sermões, palestras que te elevam a Cristo, ler sua Bíblia, ser um homem de oração. Então tem que se conscientizar que não está bom e mudar. Ah, pastor Marcos, eu queria ser mais pontual nas minhas coisas, chegar mais pontual na igreja. Não culpa tua esposa, culpa você. É você que tem que levantar. É você que tem que se ajudar. Se as crianças demoram, então não deixa tudo para ela. Levanta e ajuda a arrumar as coisas para que ela tenha tempo de se arrumar também, todos chegarem a tempo. Conscientização. Ah, pastor Marcos, eu estou aqui nos Estados Unidos já há um tempo, ainda não alcancei meus objetivos no Brasil. Então para de viver como o americano vive. Você tem que se conscientizar. Você está entendendo? Está entendendo aonde começa a mudança em nossas vidas? Na conscientização. Se a gente não se conscientizar da nossa realidade, a gente não tem como mudar. Irmãos, Deus nos deu livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é para a gente escolher aquilo que a gente quer ser e escolher até aquilo que a gente não queria ser, mas tudo faz parte da escolha. Deus te deu a capacidade de tomar uma atitude. Deus te deu a capacidade de avaliar. Deus te deu a capacidade de decidir. Deus te deu isso. Talvez nessa manhã eu quero concluir dizendo para você o seguinte: a vida espiritual, a vida cristã é uma vida de prosperidade, irmãos. É uma vida de crescimento, de muitas bênçãos. Mas por que alguns alcançam e outros não? É porque muitas vezes nós não nos conscientizamos e não tomamos as decisões. Que Deus abençoe você. Que o Espírito Santo possa te ajudar a aproveitar, quem sabe, esse sábado à tarde, pegar um pedaço de papel e avaliar como é que está a minha vida com Deus. Não está bem. Olha o sábado, ainda mais agora no verão, o sábado é longo, e às vezes eu passo o sábado todo dormindo. Será que o sábado é de Deus mesmo ou é meu? Porque nem orar, nem ler a Bíblia, eu não tiro nem um tempinho para estar com Deus. Eu passo o sábado todo depois do culto dormindo. Ou vou para o parque, joga bola, enfim, podemos fazer isso. Mas eu quero que o sábado seja mais feliz para mim, mais significativo, mais próximo daquilo que é o ideal para Deus. Mas tem que reconhecer. Tem que reconhecer. Se não reconhecer, se não tiver conscientização, nenhuma mudança vai acontecer. Mas se você se conscientizar da sua realidade, Deus vai abrir um mundo de oportunidades. De oportunidades. Mas se você não for consciente, não reconhecer, você vai dar desculpas. E vai sempre procurar alguém para colocar a culpa. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que Deus nos fortaleça. E que Deus nos ajude a ser essas pessoas vitoriosas, prósperas, felizes ao lado do Senhor. Amém? Quantos recebem essa palavra em sua vida nessa manhã? Então que Deus te ajude. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então? Fique de pé e vamos orar a Deus. Cristiano, você pode colocar aí, não há o que temer?
Quero cantar com os irmãos. Eu sinceramente não gosto muito de terminar o culto assim, terminou a mensagem, já ora e vai todo mundo embora. Eu ainda sou dos tradicionais que gosto de cantar um louvor com a igreja e para a gente sair feliz, com louvor no coração. Desculpa, viu, irmãos, mas eu quero cantar com você o louvor Não Há O Que Temer. Enquanto a gente estiver cantando, não tenha medo de olhar para a sua vida. É para ela que você tem que olhar, não para a do outro. Olha para a sua. Reconheça, se conscientize, e Deus vai abrir o universo de oportunidades para você. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a te ajude a tomar as decisões e sua vida pode ser melhor. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a sou o poder, eu sou a estrela da manhã, eu morri na cruz, trouxe salvação, conheço e ouço também o seu clamor, e minha não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Ele te fortalecerá, e te sustentará. Eu sei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei. Se conscientizar, se você reconhecer, Deus estará contigo e Ele vai te ajudar a implementar as mudanças que for necessárias. Grandioso Deus.